apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Será que o presidente tem razão? O que será que ele quis dizer com essa declaração que foi tão polêmica e balançou as redes sociais e os críticos desse discurso que ele deu à ONU? Hoje nós vamos comentar sobre essa declaração, cristofobia, o que o presidente quis dizer com isso e se isso faz sentido. E também, o que mais a gente poderia comentar sobre esse assunto de liberdade religiosa? Um dos argumentos que eu li é que é errado você querer infiltrar em uma cultura a sua forma de pensar, a sua crença. E esse argumento foi usado para defender de que sim, o comunismo na China seria correto em defender a sua cultura dos cristãos. Eu li isso, infelizmente eu não tirei print, mas eu quero comentar sobre essa fala. É errado, então, evangelizar? Evangelizar seria um tipo de intolerância religiosa ou um tipo de desrespeito à cultura e à religião e às crenças de outra pessoa? Ou de um povo? Muito bem-vindo ao canal A Paroleira, o canal da Bruna Voda. Eu acho que primeiramente para a gente entender o que o presidente quis dizer com essa declaração, a gente precisa entender se esse termo cristofobia faz sentido. E a gente pode comparar esse termo ao quê? Então é sobre isso que eu vou começar falando com vocês. Esse termo cristofobia não é um termo tão popular. Já o termo homofobia é um termo popular. Então vamos fazer uma comparação para que a gente consiga entender. Então preste atenção. A etimologia da palavra, do termo homofobia, homo vem de humanidade, de humano, e fobia significa medo. Então o termo homofobia, na verdade, significa mesmo medo do semelhante, o que não faz muito sentido com o que esse termo de fato significa para nós. Vamos lá, recapitulando. O termo homofobia, a etimologia dessa palavra, ela não bate com o que de fato é o conceito de homofobia na nossa sociedade. Mas acontece isso, algumas palavras, elas mudam o significado conforme vai passando o tempo, elas são ressignificadas. Mas enfim, a questão é que o combate à homofobia, que seria o nosso conceito, não é apenas em você matar uma pessoa apenas por ela praticar a homossexualidade. A homofobia vai além de você matar uma pessoa, no caso, por apenas ela ser homossexual. A homofobia é você ter aversão à pessoa pelo simples fato dela praticar a homossexualidade. Então, é isso que a causa LGBTQI+, enfim, que eu não me lembro de todas as siglas, é isso que eles lutam. E também agora temos a transfobia, que no caso é a palavra que vai significar o preconceito contra essas pessoas. Eu já fiz um vídeo sobre preconceito cristão neste canal. Se você não assistiu, depois vai lá dar uma assistidinha, que é bem interessante. Mas enfim, a questão em si, tirando essas palavras, vamos tirar essas palavras do caminho para a gente poder esclarecer. Qualquer aversão ao seu semelhante pela prática que ele faz, desde que essa prática não machuque ninguém, digamos, um pedófilo, digamos assim, você naturalmente vai sentir aversão por um pedófilo, porque ele está violentando uma criança, um bebê, enfim, um indefeso ou até mesmo estuprador. Ele está violentando uma pessoa. Naturalmente, você vai sentir aversão a essa prática, consequentemente, você vai querer punir a pessoa que violenta a outra. No caso da homossexualidade, o homossexual não está violentando a pessoa. Os dois que praticam estão consentindo, então não é uma violência. E, no caso, vamos supor, de liberdade religiosa, vamos supor não, vamos agora colocar a questão da liberdade religiosa. O simples fato da gente ter aversão à pessoa porque ela não professa a mesma fé, não crê nas mesmas coisas que eu creio, isso se chama, isso é
o preconceito religioso, na verdade, a intolerância religiosa. Que aí o Bolsonaro, ele vai falar de uma das intolerâncias, que é cristofobia, mas que eu já vou entrar nesse assunto. Mas antes, para ficar claro aqui para nós, todo tipo de aversão ao seu semelhante, de repugnância ao seu semelhante, pelo simples fato de uma coisa que ele pratica que você não concorda ou que você não vê com bons olhos, e que você passa a tratar mal essa pessoa, ou você, dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, você sente repugnância, mas você não revela, você é uma repugnância velada, é um preconceito velado, isso é uma fobia, né? Digamos assim. É um tipo de preconceito. Então, né, vamos lá, só para que fique bem claro. Isso é diferente de você naturalmente ter aversão e repugnância por alguém que pratica uma violência contra um animal, uma violência sexual, uma violência, enfim, de maltrato ao animal, ou de violência sexual contra uma criança, contra uma mulher, inclusive contra um homem. Estupro é estupro, independente do gênero, né? Se é homem ou se é mulher, enfim, estupro é estupro. Bom, é basicamente isso. É você sentir aversão por alguém pelo simples fato dela praticar algo que você não concorda. Basicamente seria isso. Agora vamos para a cristofobia, que foi o termo que o Bolsonaro usou. E só uma coisa que eu esqueci de declarar aí, quando essa aversão ela se torna cada vez mais forte, cada vez pior, ela leva a pessoa a matar o semelhante pelo simples fato de não concordar, sentir aversão com a prática do semelhante. Prática essa que não está machucando nem violentando ninguém. Seria isso. Agora uma pausa para o café, porque não é fácil fazer vídeos. Você acha que é fácil fazer vídeos? A gente tem que estudar, tem que labutar, porque olha, é muito assunto para nós esclarecer, meu Deus do céu. Na verdade, como eu já disse aqui nesse canal, a responsabilidade de influenciar pessoas é muito grande. Então, eu estou aqui influenciando pessoas, então eu tenho que ter responsabilidade com o que eu estou falando. E você que comenta também tem que ter responsabilidade, porque os seus comentários também influenciam pessoas. Então, cuidado com o que você escreve por aí nas redes sociais, porque você pode influenciar pessoas tanto para o bem quanto para o mal. Responsabilidade. Bom, agora sobre o termo que o Bolsonaro usou, cristofobia. Existe cristofobia? Ao que ele estava se referindo? Ao Brasil? Ao mundo? Ao que ele estava se referindo? Eu vou comentar sobre isso. E presta muita atenção, porque é importante. E depois disso eu vou comentar uma outra coisa em relação à questão de liberdade religiosa, e vou comentar sobre intolerância religiosa dentro do nosso país, né? Então fica aí para você entender. Bom, ninguém aqui, né, quer dizer, ninguém tem que obrigar ninguém a gostar de político nenhum, né? Você não é obrigado a gostar do Bolsonaro? Então, só que, na verdade, o que acontece é que a gente, por não gostar de alguém, a gente pode vir a entender errado o que a pessoa está dizendo. Isso no âmbito da vida, né? Da vida. E também, por não gostar de alguém, a gente tem a tendência a querer interpretar errado também o que a pessoa está dizendo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não distorcer o que a pessoa está falando. Beleza. Então, no caso, quando o Bolsonaro fala sobre cristofobia, ele está se referindo, pelo que dá a entender, no âmbito mundial. Não no Brasil, pelo menos é o que dá para entender. Eu sou o Bolsonaro para saber o que ele estava querendo dizer? Não sou o Bolsonaro. Mas, ao que tudo indica, ele estava se referindo à perseguição religiosa contra cristãos no mundo, né, inteiro. Mais especificamente no Oriente Médio, que é onde acontece, de fato, alta perseguição contra cristãos. Se você der um Google aí, né, no seu YouTube principalmente, e pesquisar execução de cristãos ou perseguição contra cristãos, você vai ver muitas vezes isso acontecer. Tem uma instituição muito grande e bem famosa no meio dos cristãos, se chama Portas Abertas. Eles vão dar suporte e socorro a famílias que são perseguidas no Oriente Médio. Mas fica aí que eu vou comentar, porque tem um argumento interessante em relação a isso. Espera aí que eu vou jogar o argumento aqui na tela. Enfim, essa instituição Portas Abertas, ela dá sustento e dá suporte emocional para famílias, para mulheres, enfim, que optam, né, por querer seguir o cristianismo, mas são impedidas de seguir essas famílias, enfim,
são impedidas, inclusive, de fazer cultos por conta da intolerância religiosa. Mas não é, né? Não é só uma questão de proibição, é uma questão de que se executa pessoas por causa da fé. E isso é um problema mundial. Lembre-se, o Bolsonaro está discursando na onde? Na Organização das Nações Unidas, ou seja, no âmbito global, onde as nações vão se congregar para discutir os problemas globais. Tem muitos problemas globais, muitos, economia, o ambiente, que é responsabilidade de um só. Poxa, vamos, né, já que o mundo está globalizado, vamos tentar resolver junto. A segurança é um problema, a fome é um problema e a liberdade, né, religiosa, a liberdade de pensamento também é um problema. Então ele colocou aí, ele jogou aí no ventilador a questão da cristofobia. Cristãos que são mortos nesses países pelo simples fato de quererem professar uma fé que não é a fé com que aquela cultura e aquele estado permite ou enfim, crê, né? Então, basicamente foi isso que eu entendi que o presidente quis dizer. Agora, né, vamos ver como é que funciona isso melhor. E em muitos desses países também há uma perseguição contra homossexuais. Então, claro, são os extremistas que fazem isso, né? Os extremistas de religiões islâmicas, inclusive. Mas, né, nós não vamos generalizar e dizer que todos os islâmicos fazem isso, mas muitos islâmicos extremistas matam homossexuais também. Então é um problema grave isso. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? A questão de você ter aversão ao seu semelhante por uma prática que você não concorda é uma questão global. Então, em relação a os países do Oriente Médio, né, em relação à religião deles mesmos, eles também matam não só quem professa uma fé diferente da deles, mas matam também quem tem sexualidade diferente da que eles acham certa. E isso é um assunto importante e global que devemos trazer à conversa para resolver. Vou mostrar para você isso aqui, ó. Isso daqui, tá vendo, ó? É a lista de perseguição mundial contra os cristãos, atualizada de 2020. Essa daqui eu recebi da revista Portas Abertas, né? Da instituição Portas Abertas. Tá vendo, ó? A maior parte, não sei se vai dar pra você ver direito, mas a maior parte dos perseguidos está no Oriente Médio. Você tá vendo que tem uns países mais escuros, um laranja mais escuro, é onde a perseguição é mais alta, onde de fato se mata, enfim, se tortura por conta de uma fé diferente. Tá vendo, ó? A Rússia, ela tá toda amarelinha? Então, e o que acontece? Se você for dar uma olhadinha na história, você vai ver que o comunismo, infelizmente, o comunismo, ele não suporta o cristianismo. O comunismo vai contra o cristianismo. Mas eu não estou aqui para falar sobre política, não é sobre isso que eu estou falando, eu só estou expondo uma questão histórica. O comunismo matou cristãos, mas vamos agora trazer para a questão de que não foi só o comunismo que matou cristãos, mas, por exemplo, Hitler matou judeus, porque ele tinha aversão aos judeus, e ele matou muitos judeus. Há uma perseguição também contra os judeus. Também Hitler matou muitos negros, porque ele era preconceituoso. E um detalhe, Hitler era cristão. Então, a questão da perseguição religiosa não é, obviamente, só contra cristãos. Tem perseguição religiosa em todas as religiões. E é isso que nós precisamos falar, é isso que eu quero comentar aqui. Dizer que sim, o que o presidente Bolsonaro ele trouxe à tona ali na ONU é uma bandeira que ele achou importante e ele trouxe a pauta, né? Porque é uma conversa com todas as nações. Ele trouxe a pauta que é uma bandeira que ele achou importante, porque ele é um cristão, ele se considera cristão. Então ele trouxe à tona o que ele acredita ser importante. E cada país vai trazer à tona o que acredita ser importante. Por quê? Porque a liberdade de pensamento. E isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Isso é maravilhoso. Liberdade de pensamento. Ok, então a cristofobia, ela é real. Executar pessoas pelo simples fato delas terem uma fé diferente da sua
deve ser, né, conversado e resolvido. E o que será resolvido em breve? E agora nós vamos falar sobre a questão da evangelização, se seria errado ou não, se isso é um desrespeito à crença e à cultura de um outro povo, e se é correto, né, a postura de querer defender a sua cultura matando cristãos ou derrubando templos e igrejas como faz o comunismo na China. Bom, vamos lá. Vamos pros cristãos, depois eu vou passar para as outras religiões. Mas pros cristãos tem uma ordem expressa de Jesus para pregar e evangelizar a toda criatura. Eu vou mostrar para você onde está escrito isso. Isso está escrito em Mateus, último capítulo do Evangelho de Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, depois que Jesus ressuscitou, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foi essa a ordem que os cristãos receberam naquela época e ela permanece registrada até hoje. Para que você possa saber onde está escrito em Marcos também, em Lucas e em João, não no final de João, mas enfim, é uma ordem expressa, não é um pedido, é uma ordem, certo? E por que essa questão de evangelizar existe? O evangelismo é nada mais, nada menos do que você compartilhar uma mensagem, a mensagem da sua fé. Mas não é só o cristianismo que tem essa prática, né? O islamismo tem a prática do evangelismo, o judaísmo tem a prática do... Eu vou colocar evangelismo, mas não é de você compartilhar a mensagem da sua fé, né? Porque evangelismo vem de evangelho, que é a mensagem cristã. Mas enfim, a maioria das religiões tem esse intuito de compartilhar a sua fé. E não só as religiões, viu, gente? Mas filosofias de vida. Eu não tô nem falando de religião, eu tô falando de filosofia agora. Filosofias gregas sempre foram compartilhadas com as pessoas. Por quê? Porque ideias, quando a gente pensa junto, a gente pode melhorar, certo? Então, qual é o princípio real de compartilhar a mensagem da sua fé? Se há algo de errado e se isso desrespeita alguém. Vamos lá. Quando você fica sabendo de uma notícia boa, que faz bem pra você, o natural não é você querer compartilhar isso com alguém? Você vai querer compartilhar. Então, vamos supor, você cresceu, enfim, andou por vários lugares e você de repente encontrou no espiritismo uma mensagem maravilhosa pra você. O que você vai querer fazer? Você vai compartilhar naturalmente para as pessoas sobre o que você está aprendendo no espiritismo. Por quê? Porque aquilo para você está fazendo muito sentido, você está amando, está te fazendo muito bem e você vai querer compartilhar. Vamos para outro exemplo. Você está caminhando na sua vida e você encontra uma mensagem em relação às energias. Eu esqueci como é que é o universalismo, né? Em relação a você ter pensamentos positivos. E aquilo faz muito sentido pra você. E você acha aquilo maravilhoso, aquilo começa a te fazer muito bem. Então você começa a querer compartilhar essa notícia com outras pessoas. Ou seja, naturalmente a gente vai querer compartilhar uma mensagem boa pra nós, que tá nos fazendo bem, com outras pessoas. Até aí, não tem problema. Então a questão do cristianismo de nós termos essa ordem expressa, como você acabou de ver aí do nosso próprio Jesus, que pra nós é o nosso Senhor, é o nosso Deus, você vai querer compartilhar. E não só isso, se a gente não... a gente vai ter esse desejo de compartilhar, porque faz parte da nossa fé. Beleza. O problema não é esse. O problema é que, a partir do momento que a pessoa que você compartilhou a sua fé não acredita e não aceita a sua mensagem, ou reprova, ou zomba, o problema é esse. Aí você, que estava todo feliz querendo compartilhar, vai começar a perseguir essa pessoa. E você vai querer impor ela abaixo, que essa pessoa engula que o que você está falando é a verdade absoluta. Para nós cristãos, sim, a Bíblia é a verdade absoluta. Só que,
Pra mim, isso é a verdade absoluta. E eu posso compartilhar isso com as pessoas. Mas se as pessoas não quiserem ouvir ou não quiserem aceitar, eu não posso fazer nada. Eu simplesmente não falo pra ela. Ou, enfim, respeito, porque é aí que entra a questão do respeito. Então vamos lá. Se é para compartilhar a mensagem do cristianismo com as outras nações, então agora vamos para a questão histórica. Faz 2000 anos que Jesus veio à Terra. Desde que ele veio, os discípulos de Jesus começaram a levar a mensagem para frente. Beleza. Só que essa mensagem começou a ser levada dentro de Israel. Os próprios Jesus era judeu. Os próprios judeus reprovaram. Quer dizer, muitos acreditaram e muitos não. E muitos reprovaram. Inclusive mataram Jesus porque reprovaram a mensagem dele. Mas muitos judeus acreditaram. E esses judeus que acreditaram foram levar a mensagem para outros judeus que estavam em outros lugares fora de Israel, nos entornos, na Turquia, na Grécia, na Espanha, em Roma, enfim, o governo romano que imperava naquela época. Então, a mensagem do evangelho foi para os povos árabes, então a mensagem de Cristo, ela foi sendo espalhada ali. Só que a intolerância contra cristãos começou no primeiro século, porque existia liberdade religiosa no primeiro século. O imperador, os romanos, existia a Pax Romana. Então, os romanos garantiam liberdade religiosa. Entretanto, os judeus não eram politeístas. Os judeus só acreditavam que Deus era um único Deus. E eles eram monoteístas. Mas o resto dos povos eram politeístas, inclusive os romanos. Aí, todo mundo podia ter liberdade religiosa, podia ter seus templos, professar sua fé, porém, os outros povos precisariam prestar culto aos deuses romanos, exceto os judeus. Os judeus, como eram monoteístas, receberam dos romanos a liberdade de não serem punidos, porque eles não iam prestar culto aos deuses romanos, eles não criam nisso. Então, os romanos concederam essa liberdade. Mas, quando os seguidores de Jesus começaram a pregar o evangelho e os judeus, né, se incomodaram, foram falar com os romanos sobre os cristãos, Roma começou a perseguir os cristãos, matar os cristãos, porque os cristãos não tinham essa exceção de não prestar culto aos deuses romanos. Os cristãos não eram tecnicamente da fé completa judaica. Teve uma outra parte, faz parte da fé judaica, mas teve uma outra parte, uma continuidade. Beleza, só que os cristãos não foram adorar os deuses romanos. Aí os romanos falaram, vocês não vão adorar os nossos deuses? Vocês não têm a liberdade que os judeus têm. Vocês têm que adorar os nossos deuses. O que os romanos começaram a fazer? Matar os cristãos. E realmente foi uma grande matança. O Coliseu, para quem não sabe, era o lugar onde se matava cristãos. Era o lugar onde, enfim, os leões comiam cristãos. E a perseguição contra os cristãos existe, faz 2000 anos. Faz 2000 anos que isso existe. Até que o Império Romano caiu, né? Perdeu a força. E o Império Romano incorporou o cristianismo com Constantino. Constantino trouxe o cristianismo para dentro, porque eles não conseguiam fazer parar de crescer. Então, eles se tornaram cristãos. E daí que vem o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Para quem não sabe, uma pequena aula de história para você aqui. Enfim, beleza. Lá no primeiro século teve perseguição contra os cristãos. Agora, no nosso presente século, ainda acontece isso. Mas a perseguição religiosa não é só contra os cristãos. Existe também perseguição de cristãos contra outras religiões. E é o que eu quero comentar agora, para que você consiga me entender onde eu quero chegar com tudo isso. Bom, só recapitulando, a questão de você evangelizar não é um desrespeito, desde que você não queira impor nada para ninguém. Apenas se perguntarem para você, né, se interessarem pelo que você crê, compartilhe. Mas se essa pessoa não concordar com o que você acredita, não maltrate essa pessoa. E nem dentro de você crie um preconceito velado contra essa pessoa. Porque, inclusive, para os cristãos, isso não é certo. Tem um exemplo na Bíblia bem interessante de quando Jesus está com Tiago e João.
Acho que é Tiago e João. Eu vou conferir e já venho aqui falar pra você. Tiago e João, e eles estão indo pra Jerusalém. Aí Jesus passa por um lugar dentro de Israel chamado Samaria. Só que os samaritanos não recebem Jesus, eles não querem receber Jesus. Aí eles vão embora. Aí sabe o que o Tiago e João falam pra Jesus? Fala assim, mestre, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu sobre os samaritanos? Aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir os homens, a vida dos homens. Eu vim para salvar os homens. E assim Jesus reprova esse sentimento de intolerância que brotou no coração de Tiago e João. Quando eles viram que não quiseram receber Jesus, que era o mestre que eles amavam, o que eles amavam os ensinamentos de Jesus e que eles queriam que todos, amassem Jesus como eles amavam, eles simplesmente veem que eles não querem receber Jesus, rejeitam Jesus e sentem vontade de mandar fogo do céu para matar a galera. Você tá entendendo? Então, Jesus reprova claramente a intolerância religiosa. Isso é intolerância religiosa. E qualquer desejo de querer punir alguém por não crer, né, e não receber a mensagem que você acredita e que você ama, esse desejo é reprovado por Jesus. Se você é um cristão e faz isso, você é reprovado por quem você diz amar. Então presta bem atenção no que eu vou mostrar agora dentro do Brasil. O que acontece aqui, ó? Esse aqui é um lugar de culto religioso de matriz africana. E ele foi destruído por pessoas que têm a crença contrária. Pessoas que têm crença cristã. Destruíram esse lugar de culto religioso, mas de uma crença diferente da sua. Outro caso de um lugar onde a religião de matriz africana sofreu ataques de intolerância religiosa. Isso é reprovado pela Bíblia. Se você é cristão e acha que isso está certo, meu filho, você pode ter certeza que Deus não está se agradando desse seu pensamento, não. Porque aonde que está escrito isso na Bíblia? Quando o apóstolo Paulo vai compartilhar a mensagem do evangelho aos gregos, ele não faz isso, gente. Isso não existe. Isso é pecado. Você ferir a fé de outra pessoa. Isso não tá certo. Trouxe aqui também para você ver, relembrar desse caso, o caso que o bispo chuta a santa. Isso é um desrespeito à fé dos católicos. Não se chuta e não se quebra o que uma pessoa acredita. Isso é intolerância religiosa. Agora, isso também é intolerância religiosa. Como que alguém, né, tem foto pior, né, mas eu peguei a melhor. Como que alguém me pega o crucifixo e coloca, gente, no orifício, né? Intolerância religiosa, isso é ridículo. Esse aqui é a mesma coisa, eu tive que colocar até pequenininho, porque senão, enfim, vai dar como nudez, mas, gente, tá ferindo a fé das pessoas. Não precisa manifestar, isso aqui é manifestação de ódio contra a fé de alguém, né? Então, não se combate mal com mal, isso também é intolerância religiosa. Inclusive, muitos que são ateus, que não creem em um Deus, né, quando zombam e ridicularizam a fé de outra pessoa, estão sendo intolerantes, estão praticando a intolerância religiosa. Sim, eu sei, a maquiagem do TikTok é completamente diferente da minha cara original, mas fazer o quê, né? Maquiagem é vida. Enfim, eu tô trazendo aqui pra você entender que eu não sou hipócrita, né? Eu sei muito bem que há intolerância no meio dos cristãos, mas há intolerância em outros lugares também. E se queremos combater a intolerância, e se queremos defender a liberdade religiosa, não podemos ser hipócritas e defender só o meu lado, né? Fingir que o meu lado não faz nada. Não, o meu lado faz sim, né? Na verdade, essas pessoas, né, que se dizem cristãs e fazem esse tipo de coisa, pelo que diz na minha Bíblia, essas pessoas não são cristãs, entendeu? Elas são cristãos nominais. Cristão nominal não é cristão de verdade, né? E o que mais tem é cristão nominal, que, enfim, né, acredita, mas não professa a fé, né? É o cristão não praticante. Tem muito cristão não praticante que, infelizmente, tem esse tipo de atitude. Inclusive, até cristãos que praticam, que estão dentro da igreja e fazem, mas também tem esse tipo de atitude. Mas também não é considerado cristão pela Bíblia, porque o cristão verdadeiro, como Jesus disse para nós, você vai conhecer pelo fruto. Conhecereis o fruto, conhecereis a árvore pelos seus frutos. É o que a Bíblia me ensina. Então,
se tem esse tipo de atitude, não está sendo um cristão, não sabe no que crê, não lê a Bíblia, não pratica o que está na Bíblia, porque para você chutar uma santa ou destruir um culto, né, um lugar de culto de matriz africana, que eu não sei se é candomblessista ou umbandista, esses lugares que eu mostrei para você. Mas enfim, quando você chega a ponto de destruir ou de ficar feliz porque destruíram, gente, isso não bate com o que está ensinando para nós que somos cristãos, não bate. E claro, a Igreja Católica, né, a instituição católica no passado, com a Santa Inquisição, matou muita gente por causa da questão da perseguição religiosa. Então, gente, não dá pra me fingir, né? Fingir que não houve, né? Entendeu? Então, mas a perseguição religiosa não é só contra os cristãos, tem em todos os âmbitos. E não só perseguição religiosa, mas perseguição filosófica, né? Enfim, preconceitos com as ideias filosóficas, enfim, como, por exemplo, o ateísmo, que é uma corrente filosófica, né? Um estilo de vida que não quer crer em Deus e que, enfim, vai ter a sua crença, no caso, né? Mas, enfim, não é uma crença numa divindade, é crença em outras coisas. E é isso aí, e o ateu vai compartilhar com as pessoas o que ele acredita ser a verdade pra ele. Você tá entendendo? Agora, você não é um desrespeito você compartilhar o que você acredita, desde que você não zombe, não ridicularize, não queira impor e nem matar essa pessoa pelo que ela crê, pelo que ela prefere professar de vida. Isso de fato tem que ser combatido em todos os âmbitos e em todos os países. Bom, basicamente o vídeo, a mensagem era essa. Comentar sobre essa declaração polêmica do presidente Bolsonaro, ver se fazia sentido e tal. E realmente faz sentido. Mas, como eu gostaria de deixar registrado nesse vídeo, a liberdade religiosa tem que ser assegurada para todos. Você crê no islamismo? Professe o islamismo. Você crê na Umbanda? Professe a Umbanda. Você crê no Espiritismo? Professe o Espiritismo. Eu creio no cristianismo? Professe o cristianismo. E por aí vai, né? E também será assegurada a liberdade de compartilhar o que você crê. Porém, se você compartilhar o que você crê querendo matar a pessoa ou sendo intolerante com ela, você está errado. Sinto muito, mas você está errado. E isso não é só na questão religiosa, mas na questão filosófica também. Não ridicularize ninguém, não zombe da fé de ninguém. Respeite. É o que nós precisamos. Respeite. Este é mais um vídeo da Bruninha aqui, que vos fala. Às vezes eu pareço muito irritada. Mas eu não sou irritada, mas é que é um assunto sério e que eu preciso falar e que, enfim, é isso aí. Se você não concorda, se você discorda e quer comentar, fique à vontade. Mas seja respeitoso, ok? Enfim, é isso aí. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e também eu te agradeço por me assistir até aqui, porque eu sei que meus vídeos são longos, mas são necessários, porque se eu não explicar direitinho, ninguém vai entender nada do que eu tô falando. E é como eu disse, eu tenho que ter responsabilidade com o que eu tô falando na internet. E a minha intenção também é combater a intolerância religiosa, né? Ensinar também pessoas que creem no que eu creio, de que elas não precisam impor nada pra ninguém, né? Se elas acreditam no poder de Deus, entenda que Deus faz o trabalho dele. Apenas viva o que está escrito na Bíblia, que você vai ver muitas coisas acontecerem ao seu redor. Muito de Deus sendo, né, transformado. O problema é que, muito de Deus transformando pessoas. O problema é que os cristãos não vivem o que está escrito na Bíblia. E aí eles querem empurrar a goela abaixo com hipocrisia. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, vamos ser menos hipócritas. Vamos ser verdadeiros. Se você é cristão, viva o que está escrito na Bíblia. Compartilhe sim a mensagem com respeito, mas compartilhe a mensagem principalmente vivendo o que está escrito na Bíblia, ok? Um grande beijo e até a próxima.